Bom, pessoal, vamos continuar aqui a nossa sequência de aulas. Agora a gente vai entrar num outro assunto, que é a dinâmica de corpos rígidos, tá? Essa parte da física é bastante importante, porque agora a gente começa a estender o formalismo físico para sistemas que têm um apelo mais real, né? Porque até então a gente estava trabalhando com corpos pontuais, no máximo a gente olhava para o centro de massa. Então agora o que a gente vai fazer é levar em consideração as dimensões desses corpos. Então na física isso é extremamente importante para a gente entender as propriedades do sistema mesmo, né, com um pouco mais de precisão. A gente vai falar, vou tentar falar com vocês um pouco sobre como a gente descreve esses sistemas, para depois a gente falar um pouco da matemática envolvida. Vocês vão ver que é necessário que a gente leve em consideração um pouco de uma álgebra matricial. Nada demais, né? A gente vai trabalhar basicamente com multiplicação de matriz, certo? Alguns momentos com cálculo de autovalores e autovetores, mas conforme for aparecendo a gente vai conversando sobre isso. Eu deixei aqui algumas coisas já desenhadas para facilitar na sua vida um pouquinho, tá? Então, o que é um corpo rígido, né? Um corpo rígido, imagina que é essa bola vermelha que está aparecendo aqui, onde todas as partículas, né? Então, esse é um corpo formado aí por N partículas, tá? Então, tem N partículas, eu já escrevi aqui. E essas partículas, elas estão todas vinculadas a se mover de forma que o formato desse corpo não se altere, tá? E aí a gente precisa pensar agora quais que são os graus de liberdade, né? Ou seja, porque eu preciso escrever as equações de movimento e eu tenho uma equação de movimento para cada grau de liberdade. Mas se a gente for pensar nas partículas livres, né, se eu tenho N partículas, então eu preciso estender isso aí para as três dimensões, então em tese eu teria 3n graus de liberdade e 3n equações de movimento, tá? Então, a gente vê que isso aqui, dependendo da quantidade de partículas, se a gente for pensar em um mol de matéria, um mol de matéria tem 6 vezes 10 a número de Avogadro, né? A 23, 6 vezes 10 a 23 partículas ali que a gente pode, átomos, né? A gente pode considerar. Então, se a gente olhar, esse número cresce muito grande quando eu trabalho com corpos rígidos. E aí, a gente precisa pensar um pouco como é que eu posso trabalhar essa quantidade tão grande de partículas. Mas se a gente for ver, essas partículas são todas vinculadas por expressões, né, são vínculos holônimos, né, em que a posição da partícula I em relação à partícula J, ela é fixa, né? Então, se eu tenho duas partículas, 1 e 2, a distância entre elas é fixa porque isso é um corpo rígido, né? A menos que ele se deforme, a distância entre os átomos, vamos pensar assim, desse corpo rígido não muda. Então, se a gente pensar que eu tenho N partículas, cada partícula interage com as restantes, né? N-1 partículas. Então eu teria N vezes menos N-1, eu teria N vezes N-1 interações, mas a interação que a partícula 2 tem com a partícula 1 é a mesma que a partícula 1 tem com a partícula 2. Então eu divido por 2 aqui para não contar duas vezes a quantidade de vínculos. Então, desses 3n graus de liberdade, eu posso pensar que eu tenho P vínculos, né? Só que se eu fizer essa conta, a gente pode ver que esse P cresce com N ao quadrado. Então, se eu fizesse um gráfico de N com relação a essas duas funções, uma é 3n, tá? Então 3n seria uma reta. É 3n. Então, ou seja, a quantidade de graus de liberdade cresce linearmente. Já essa daqui, ela é uma função parabólica. Quando n chegar ali perto de, sei lá, 4 ou 5, ela já passou a quantidade de graus de liberdade. A gente pode pensar, mas como assim? Eu tenho mais vínculos do que graus de liberdade?
Como é que eu descrevo esse sistema? Então eu não tenho nenhum grau de liberdade, então não preciso de nenhuma equação de movimento. Na verdade não, né? Só deixar aqui n menos 1 sobre 2, tá? Na verdade, o que acontece é que esses vínculos, eles não são todos independentes. Eu tenho muitos vínculos que são dependentes uns dos outros. Então a gente precisa olhar realmente qual que é a quantidade de graus de liberdade que eu preciso para descrever esse sistema, né? E se a gente for parar para pensar, o que eu preciso para determinar a posição de um certo ponto no corpo né, dentro do corpo rígido, então imagine que eu tenho um ponto dentro do corpo rígido, esse ponto I aqui em amarelo. Para eu determinar a posição desse ponto, basta que eu tenha 3 outros pontos de referência que eu conheço. E aí, se eu sei a posição desses 3 corpos, eu consigo determinar qualquer outro corpo aqui, certo? Que não seja colinear com eles, é lógico. Então, a gente precisa apenas a distância em relação a esses pontos não colineares. Então eu posso pensar, beleza, então quais são os graus de liberdade? Cada ponto 1, 2 e 3 aqui, eu preciso de 3 coordenadas, certo? Para definir cada ponto. Se eu fosse pensar num vetor, aí que define cada um dos pontos, nossa, horrível, deixa eu consertar isso aqui. Por exemplo, no corpo 2 aqui. Eu preciso do vetor que define o corpo 2. O vetor no espaço tridimensional tem 3 coordenadas. Preciso do vetor que define o corpo 3, 3 coordenadas. O vetor que define o corpo 1, 3 coordenadas. Então, eu teria um total de 9 coordenadas necessárias para definir a posição desses 3 corpos que estão aqui, certo? E aí, talvez 9 seja a quantidade de graus de liberdade que eu preciso ter, porque a partir dessas 9 posições eu defino qualquer posição do corpo. Mas se a gente for parar para pensar, os próprios 1, 2, 3 pontos aqui do corpo rígido, eles não são independentes entre si. Eles estão vinculados também. Então, ainda assim, 9 é um número maior do que o número de graus de liberdade que efetivamente eu preciso para definir a dinâmica de um corpo rígido. Porque, se a gente olhar a distância R12 aqui, ó, o módulo dela é C12, certo? Exatamente como está definido aqui. A distância R13 é C13 e a distância R23 é C23, certo? Então, os próprios corpos aqui, uma vez que eu defino esse cara aqui, esse aqui pode ser definido em relação a esse. O corpo 1 pode ser definido em relação ao corpo 2, porque ele está vinculado. Então, como é que a gente pode pensar? Na verdade, o que eu tenho são esses 9 graus de liberdade menos esses 3 vínculos efetivos, tá? Então, eu tenho aí 9 menos 3, são 6 graus de liberdade. Com esses 6 graus de liberdade, eu consigo definir a configuração física e espacial, né, a geometria, não a geometria, mas a configuração espacial desse corpo. Tá? Então, eu preciso efetivamente de 6 graus de liberdade. Se a gente for parar para pensar, vamos imaginar que eu tenha uma única partícula, né? A primeira partícula a ser determinada aí. Deixa eu desenhar direito isso. Tá? Então eu tenho a partícula número 1 para eu determinar. E para eu determinar essa partícula, eu preciso do vetor R1. E o vetor R1 ele tem 3 coordenadas espaciais. Tá? Uma vez que eu defini o R1, né, eu precisei aqui de 3 coordenadas. Uma vez que eu defini o R1, o fato da distância entre a partícula 1 e a partícula 2 se fixa, significa que a única configuração possível é aquela, para a partícula 2, é aquela que está dentro de uma esfera de raio C12. Lembrando que o vínculo aqui, ó,
a distância entre R1 e R2 é C12. Então, como a distância é fixa, então essa partícula só pode estar dentro dessa esfera. Então aqui, ó, vamos pensar num sistema de coordenadas esférico em relação à partícula 1, né, com a partícula 1 no centro de referência. Então, eu tenho um sistema em que a partícula 2 está sempre a uma distância fixa. Então, eu posso pensar num sistema de coordenadas esféricas, que eu precisaria de 3 coordenadas, mas uma delas já está determinada, que é o raio. Então, aqui eu preciso somente de 2. Né? Eu preciso da coordenada θ e da coordenada φ. Certo? Essas duas coordenadas angulares, elas definem para mim a quantidade, a posição da partícula 2 em relação à partícula 1. Agora, uma vez que eu sei a posição da partícula 2 e da partícula 1, né, colocando elas aqui agora, então tem a partícula 1 e tem a partícula 2. A partícula 3, ela é obrigada a se mover preservando a distância entre a partícula 1 e a partícula 2. Vamos supor que ela esteja aqui. Porque essa distância aqui é fixa e essa distância aqui é fixa. Então, se aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 3, esse aqui vai ser C13, esse aqui C12. Então, essa partícula 3, ela só pode se mover num círculo aqui, ó, de raio definido por esses dois caras que estão aqui. Então, o movimento da partícula 3, ele precisa somente de uma coordenada, porque ele se move em torno, né, desse eixo que une essas duas partículas, porque a posição dela é fixa em relação às outras partículas. Então, eu tenho aqui 3 com 2 com 1, então eu tenho um total de 6 coordenadas. Tá? Beleza? Então, eu preciso dessas 6 coordenadas para definir o sistema como um todo. Eu poderia pensar de uma forma um pouco mais óbvia, que é o seguinte: imagina que eu tenho um corpo, certo? Pensa que esse corpo pode ser definido em relação ao centro de massa dele. Tá? E aí, basta então que eu defina a posição do centro de massa. E esse corpo ele pode girar aí nas várias possíveis formas em relação ao centro de massa. Então, se eu tiver uma partícula aqui no corpo, basta eu definir a posição dessa partícula em relação ao centro de massa. Então, vou colocar assim, F. Então, eu preciso de 3 coordenadas do centro de massa e 3 coordenadas do movimento em relação ao centro de massa. Mais uma vez, eu tenho aí 6 coordenadas, tá? Então, é assim que eu defino, por exemplo. Então, eu posso trabalhar agora com 6 coordenadas. 6 coordenadas eu estou colocando, né? Na verdade, a gente pode pensar em 6 coordenadas independentes entre si. E que a gente pode, então, descrever esse sistema através de 6 equações de movimento. Tá? Então, são 6 os graus de liberdade que eu tenho para esse sistema. A gente pode, na verdade, até ter vínculos adicionais para o corpo, né? Então, por exemplo, vamos supor que o corpo rígido que eu esteja trabalhando seja uma esfera. E essa esfera esteja sujeita a andar sobre uma superfície. Então, o movimento, por exemplo, do centro de massa está limitado. Então, ou seja, eu posso ainda reduzir os graus de liberdade, mas no máximo que eu vou ter são 6 graus de liberdade para o corpo rígido, uma vez que a distância entre os átomos, aí, entre as partículas, são todas iguais. E aí, como que a gente pode pensar? Eu posso pensar justamente que 3 coordenadas determinam a origem de uma certa referência. Pode ser o centro de massa, como pode também não ser o centro de massa, é uma referência, ou seja, um ponto fixo nesse corpo. E nesse ponto eu defino
uma nova origem, e aí eu tenho um movimento em relação a esses eixos. Então, se eu desenhar mais uma vez aqui, imagina que eu tenho um corpo rígido, eu tenho um ponto de referência, tá? A distância em relação a esse ponto de referência de um sistema, vamos chamar assim, um sistema sigma aqui, e aí eu posso colocar um outro sistema aqui, certo? E a posição do corpo é dada por uma rotação, né? Então esse aqui é um eixo no corpo rígido, paralelo a esse eixo que está aqui, e só um minutinho,